Então, meu povo, hoje a gente vai falar de treta porque é isso que o povo gosta. Mas aqui tem informação. Eu vou contar pra vocês algumas das maiores tretas recentes da astronomia. Eu espero que ao longo do vídeo, apesar da gente estar falando de treta, vocês aprendam um pouco de astronomia. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e hoje eu vou contar pra vocês 4 astrotretas. Como eu disse anteriormente, a gente vai falar de treta, mas a gente vai falar de tretas aí informativas. Se você curte astronomia, quer saber mais sobre a vida acadêmica ou mesmo ciência em geral, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha do bem. E assim, eu não poderia começar com outra treta, senão a treta dos satélites Starlink. Mas bem, o que são os satélites Starlink? Para eu chegar lá na treta, eu preciso começar do começo. O bilionário Elon Musk, ele é fundador de uma empresa chamada SpaceX. Ele é formado em física e também em economia. A empresa construiu e lançou no espaço uma constelação de satélites, no qual um dos principais objetivos seria prover internet. Mas não só prover internet, seria uma internet que seria rápida e que chegaria no mundo inteiro. O que, convenhamos, é uma ideia muito legal. Eles também pensam em prover esses satélites para uso militar, científico e exploratório no geral. A SpaceX tem várias ideias de exploração espacial que chamam muito a atenção do público em geral, como, por exemplo, uma missão tripulada para Marte. Às vezes a galera me marca lá no Twitter, numas fotos, falando assim, olha, eu só vi isso aqui no céu. O pessoal já fica pensando, é alien que tá passando ali, é nave, não sei o quê. Na verdade, são os satélites Starlink que estão passando ali no céu e você consegue ver a olho nu. Então não é alien não, tá, galera? Bem, o bilionário Elon Musk, ele é super popular entre a galera no geral, mas na real que entre os astrônomos ele não é tão popular assim. Os astrônomos têm várias críticas com relação a esses satélites. Bem, eu poderia continuar aqui falando sobre a empresa, sobre os satélites, tá? Mas nesse vídeo eu vou focar na treta. A grande treta desses satélites está relacionada às consequências que isso vai trazer e está trazendo para a ciência. Mais especificamente para a astronomia. Mas antes de eu explicar o porquê isso acontece, eu preciso explicar para vocês como astrônomos trabalham. Astrônomos trabalham com luz, e quando eu falo luz, eu estou falando de radiação eletromagnética, que vai além do que os nossos olhos conseguem ver. A radiação ela vai desde rádio, infravermelho, óptico, que é o que a gente consegue ver, até raios gama. Mas e daí, Stephanie, o que isso tem a ver com a treta dos satélites Starlink? Tem a ver que os astrônomos usam luz para trabalhar. E esses satélites, eles vão interferir e já estão interferindo com essa luz que a gente usa, que é proveniente dos objetos astronômicos, sejam eles estrelas, galáxias, quasares, etc. Essa rede de satélites acaba interferindo com essa luz que a gente estuda, seja no óptico ou também no rádio. E aí o que acontece é que os astrônomos ficaram bolados com isso. E um grande ponto aqui, gente, é que a gente está falando de dinheiro. A construção e manutenção de grandes telescópios requerem dinheiro e os governos investem em ciência para que esses telescópios sejam construídos e estejam em manutenção. E essa verba, galera, não é uma verba pouca não, é verba bilionária. Então essa interferência nesse trabalho quer dizer que os governos, que os astrônomos estão perdendo dinheiro. E o governo perder dinheiro quer dizer que está perdendo dinheiro que os contribuintes, que as pessoas, que a população paga de imposto. Ah, mas Stephanie, por que os astrônomos não usam só telescópios espaciais? Já que os terrestres acabam tendo essa interferência aí com os satélites. Porque telescópios espaciais são muito caros e não é algo trivial você lançar um telescópio. E dependendo da questão científica, é muito conveniente para os astrônomos ter um telescópio terrestre. Então tudo vai depender muito aí também da ciência, do que você quer entender. Uma coisa que todo mundo tem na cabeça é que necessariamente telescópios espaciais são absurdamente melhores do que telescópios terrestres, só que não necessariamente, gente. Tudo vai depender da questão científica que você quer responder, do comprimento de onda que ele trabalha e tudo mais. Então não achem que telescópios terrestres são pouca coisa, tá bom? Porque eles não são. Então, enfim, atrapalhar esses projetos é literalmente fazer a galera perder dinheiro. E quando envolve dinheiro, aí já viu. Stephanie, se a SpaceX barateasse o custo de lançamento de telescópios espaciais, por exemplo. Acontece que o custo de lançamento ainda é muito pouco com relação a quanto custaria o telescópio em si
Então, não resolveria o problema. E, gente, pesquisa, tratar dados astronômicos já é uma coisa muito difícil sem o problema dos satélites. Com o problema dos satélites, a coisa fica pior ainda. A União Astronômica Internacional lançou uma nota dizendo que está preocupada com a interferência desses satélites na ciência. Enfim, vários astrônomos e jornalistas se posicionaram nas redes sociais criticando os satélites Starlink, inclusive o ganhador do prêmio Nobel, Didier Queloz. E aí tem esse tweet aqui que ele fala: Senhor Elon Musk, você está ciente de que a sua constelação de satélites está nos impossibilitando de estudar o universo? E aí tem várias imagens de como esses satélites Starlink aparecem nas imagens astronômicas. Esses riscos nas imagens são os satélites passando. E aí também tem esse tweet aqui que fala como fica um punhado de satélites da SpaceX na frente de um telescópio que tenta estudar a energia escura. O Elon Musk, obviamente, se manifestou, dizendo que os impactos seriam mínimos para a astronomia. Mas os astrônomos contestaram isso, utilizando como base os satélites que já foram lançados. E aí o Elon Musk falou que ia tentar resolver essa treta, tentando diminuir os impactos na astronomia e conversando com os astrônomos. E aí a grande pergunta que os astrônomos fazem é por que a empresa não conversou com a União Astronômica Internacional antes de lançar a primeira leva de satélites. E aí os astrônomos reclamaram principalmente da falta de diálogo da empresa para tentar solucionar o assunto e reclamaram que tem pouca voz quando o assunto é o céu. No fim das contas, até agora os astrônomos acham que esses satélites estão muito brilhantes. E agora os cientistas também estão tentando se organizar coletivamente para dialogar melhor com a empresa. Como vai acabar isso tudo? Não sabemos. Mas essa é uma das grandes tretas atuais. Elon Musk versus quase todos os astrônomos. E, gente, a treta tende a ficar ainda muito maior, porque outras empresas também pensam em lançar constelações de satélites. E aí, só a Urânia sabe o que vai rolar. Uma outra treta que vem disso tudo é, uma vez que os satélites estejam inutilizáveis, o que vai rolar com eles? Aí entra a treta também do lixo espacial, que é uma outra questão aí a se pensar. Tem também a questão de que o céu noturno deveria ser patrimônio da humanidade. Poderia um bilionário fazer o que quiser? Enfim, uma treta sem fim. Bora pra próxima treta agora. Stephanie, Plutão é planeta ou não é? Então, agora eu vou contar pra vocês a treta de Plutão. Muita gente fica triste porque o Plutão foi rebaixado. Igual Botafogo. Não faz isso, é meu time. Mas para vocês entenderem essa treta, eu preciso contar um pouco da história de Plutão para vocês. Plutão foi descoberto em 1930 pelo astrônomo Clyde Tombaugh, um astrônomo americano. E ele foi declarado como o 9º planeta que gira ao redor do Sol. Em 1992, estudando o sistema solar, astrônomos descobriram outros objetos com uma massa similar à de Plutão. E eles começaram a se questionar se Plutão realmente seria um planeta. Em 2005, Eris foi descoberto, um objeto que seria mais massivo do que Plutão, aqui mesmo no sistema solar. E isso levou a União Astronômica Internacional a discutir a definição de planeta. A definição atual de planeta é um objeto que gira ao redor do Sol, que seja grande o suficiente para que a sua gravidade o deixe redondo e que tenha limpado a sua órbita de objetos menores. Objetos que orbitam o Sol e que sejam redondos por causa da sua própria gravidade, mas que não limparam a sua vizinhança, são os planetas anões. Plutão e seu satélite Caronte têm tamanhos muito similares. O centro de massa desse sistema não fica dentro de nenhum dos objetos, fica fora, então eles são considerados um sistema binário. Em outras palavras, Plutão não limpou a sua vizinhança. Desde que essa definição de planeta mudou, Plutão deixou de ser planeta e virou um planeta anão. Então, gente, planeta e planeta anão seriam classificações astronômicas diferentes. E aí o número oficial de planetas do Sistema Solar caiu de 9 para 8. Uma curiosidade interessante aqui, quem presidiu essa sessão que desclassificou Plutão como planeta foi a Jocelyn Bell, que vai entrar na nossa quarta treta aqui desse vídeo. A gente volta nela depois. E aí isso gerou muitos debates se Plutão era planeta, se Plutão não era planeta. Mas, gente, olha, Plutão ele não foi rebaixado, tá? Porque não existe hierarquia planetária. CLB. Um planeta não é melhor do que um planeta não, tá, gente? Então essa coisa de hierarquia planetária não existe. Enfim, Plutão não foi rebaixado, ele agora só é classificado de uma outra forma.
Resumindo, não, Plutão não é mais planeta, mas ele continua sendo o nosso queridinho. Então bora para a próxima treta. Recentemente teve a treta da fosfina em Vênus. Então, no ano passado teve uma notícia bombástica de que encontraram uma grande quantidade de fosfina em Vênus e que isso poderia significar a presença de vida. E na época, assim, foi um show de sensacionalismo. Vários lugares as pessoas falam, encontraram vida em Vênus, muito sensacionalismo. Galera fala vida em outros planetas, o pessoal já pensa aquele aliens. Então, gente, muita calma nessa hora, tá? E como dizia Carl Sagan, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, antes de afirmar alguma coisa, a gente tem que ter muita calma, gente. Parar e pensar criticamente antes de ser emocionado, tá? Apesar dos cientistas não terem sido sensacionalistas, todo mundo ficou muito esperançoso com a possibilidade de algum tipo de vida em Vênus. Gente, quando a gente geralmente fala de vida, o pessoal pensa em ET, né? Aqueles ET Bilu, essas coisas. Mas, gente, a gente tá falando aqui, tá, em geral, de micro-organismos. Não é ET Bilu, ET de Varginha, nada disso. Enfim, a comunidade científica ficou muito esperançosa com a notícia. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no canal na época sobre esse artigo que saiu. Mas aqui entra a treta. Depois de um tempo curtíssimo, um outro grupo reanalisou os dados, dando os métodos e concluíram que a quantidade de fosfina não era tão relevante assim. Eu vou deixar aqui na descrição os links com os artigos, tá? Se vocês quiserem ler o artigo original ou quiserem ler esse artigo que diz que a quantidade não é tão relevante assim. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Porém, um ponto importante aqui, gente, é assim que ciência funciona. Um artigo diz uma coisa e depois um artigo diz outra. Artigos não necessariamente têm que estar sempre tendo os mesmos resultados, tá? O conhecimento, ele vai se construindo dessa forma. Então, em ciência, às vezes as pessoas têm visões divergentes e tudo bem. Mas lembrando aqui, para você provar o seu ponto, você tem que aplicar o método científico, publicar o seu artigo numa revista séria, e aí você provou o seu ponto. Não é você falar assim, eu acho isso, porque ciência não é opinião, viu, gente? A próxima e última treta, a quarta treta, é mais antiga, mas ela é interessante e eu gostaria de mencionar aqui no canal. A Jocelyn Bell, ela é uma astrônoma britânica que fez o seu doutorado na Universidade de Cambridge e durante o seu doutorado ela captou uns sinais interessantes. Na época, analisando os dados, eles até pensaram que poderiam ser aliens. Mas é aquilo que eu falei antes, muita calma nessa hora. E aí eles analisaram melhor os dados e descobriram que aqueles sinais vinham de pulsares. Pois é, ela tinha acabado de descobrir os pulsares. Bem, o Nobel de Física de 1974 foi pelo descobrimento dos pulsares. Olha que legal, gente. O Nobel foi pelo descobrimento dos pulsares. A treta entra que quem recebeu o Nobel foi o seu orientador Anthony Hills. A grande pergunta é, por que ela não recebeu o Nobel junto com seu orientador? Muitos dizem que esse foi um caso explícito de machismo na academia. Outros citam também essa hierarquia que existe entre o professor e o aluno. E algumas pessoas alegam que possivelmente foi uma mistura disso tudo. E o que a Jocelyn acha disso tudo? Em 1977, ela se pronunciou sobre o assunto e disse que não ficou chateada com o ocorrido, que ela acredita que no papel de um orientador estejam inclusos os erros e os acertos dos alunos. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Bem, eu espero que vocês tenham curtido essas astrotretas, que tenham aprendido um pouquinho. E é isso, até a próxima, pessoal!